Acompanhe agora Momento Catequético, com o Cardeal Dom Paulo César Costa, arcebispo de Brasília. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando essa terça-feira do tempo do Natal, antes da Epifania do Senhor. Hoje estamos celebrando também o Santíssimo Nome de Jesus, que é uma memória facultativa. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São João, dos versículos 29 a 34. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, temos aqui o testemunho de João Batista sobre Jesus. O Evangelho começa situando no dia seguinte, situa no tempo o fato. João viu Jesus aproximar-se dele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amados e amadas de Deus, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A imagem do cordeiro relembra os sacrifícios do templo de Jerusalém, os cordeiros que eram oferecidos no templo de Jerusalém. E aqui é o Cordeiro de Deus, mas o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a palavra, amados e amadas de Deus, que em cada celebração eucarística também, o celebrante, quando apresenta o corpo do Senhor, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro de Deus que tirou uma vez para sempre o pecado do mundo, quer dizer, o fechamento para Deus, que deu condição ao ser humano, que deu a condição a todo homem, a toda mulher, de viver na amizade de Deus, de caminhar na amizade de Deus. E continua o Evangelho dele que eu disse, continua o testemunho de João Batista: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Amados e amadas de Deus, Jesus é aquele que existia antes de João. O prólogo do Evangelho de São João começou dizendo: no princípio era o Logos, era a palavra, o Logos estava voltado para Deus e o Logos era Deus. E no versículo 14 disse: e o Logos se fez carne e habitou entre nós. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Jesus é este que existia eternamente com Deus, existia eternamente com o Pai e que entrou na nossa história. Ele existia antes que João Batista. Continua o Evangelho: também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Amados e amadas de Deus, João Batista, no seu testemunho, ele tem essa consciência muito clara. Ele deve testemunhar Jesus, ele é o precursor, ele é aquele que deve preparar os caminhos do Messias. Se ele veio batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. Foi para que Jesus fosse manifestado a Israel. E continua o Evangelho: e João deu testemunho dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Amados e amadas de Deus, aqui possivelmente o Evangelho remete à cena do batismo, aquilo que os sinóticos narram também: o céu que se abre e o Espírito desce sobre Jesus. Possivelmente aqui o Evangelho de São João está remetendo àquilo que o Evangelho narra, que os Evangelhos sinóticos narram na cena do batismo de Jesus, onde Jesus batizado, o Espírito desce sobre
Jesus. E João vai dizer: também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Quer dizer, Jesus é o Messias, Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo, que dá o Espírito Santo. João batizou com água, Jesus é aquele que dá o Espírito Santo, Jesus é aquele que batizou com o Espírito Santo, é aquele que deu para os seus o Espírito, é aquele que continua a nos dar hoje, ele ressuscitado, continua a nos dar hoje o Espírito Santo através do sacramento da Crisma. E termina o Evangelho: eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. João testemunha que Jesus é o Filho de Deus. Amados e amadas de Deus, que o testemunho de João Batista nos ajude hoje também a crermos em Jesus, a percebermos que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Que você tenha um dia muito abençoado, que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.